palavra. 3.436. Estamos no dia 24 de novembro de 2025, aqui na comarca do Distrito Federal, na cidade de Brasília, né? Nosso horário agora é meio-dia 49, iniciar a nossa sessão. Apresentando o caso Bentinho vs Capitu. Capitu traiu ou não traiu? Bom, agora nesse momento, passo a fala para, inicialmente, para a nossa testemunha se apresentar, a nossa testemunha se apresente. A testemunha terá um espaço de em torno de 7 minutos para fazer as declarações dela. Logo em seguida, passarei para a defesa e a acusação, um tempo igual de 5 minutos para cada, para fazer as devidas perguntas e questionamentos. Ok? Pode se sentar. Agora, por favor, você faz palavras que muitas palavras que você colocar a mão em cima, por favor. Repita comigo: eu juro dizer somente a verdade, nada além da verdade, respeitando os princípios dessa Constituição. Certo. Bom, vamos lá. Agora, pode iniciar a sua fala. Bem, boa tarde. Meu nome é Vanessa Dias. Eu estou aqui nesse júri porque eu testemunhei pessoalmente, vi com meus próprios olhos, a acusação falsamente que fizeram contra a Capitu. Dizer que ela traiu o Bentinho para mim é uma covardia. Por quê? Porque eu acredito que ela, por ser mulher, está sendo julgada justamente por seu gênero, por ser mulher, e o Bentinho está inventando coisas que não existem. Isso é fruto da sua cabeça doentia, seu ciúme doentio, que está fazendo com que ela seja maltratada e seja até mesmo menosprezada pelo seu marido. E eu acredito que a Capitu é inocente. Bom, a senhora testemunha que você gostaria de acrescentar algo a mais? Eu posso passar as palavras para os advogados? Sim, é isso. Ok. Certo. Agora, com a palavra, inicialmente, para trazer os possíveis questionamentos para a testemunha, o advogado de acusação, Kainan Alves de Carvalho. Seu tempo se inicia a partir de agora. Então, querida testemunha, você apareceu aqui à frente desse júri falando que testemunhou uma falsa acusação contra Capitu. Mas nós temos evidências claras de que houve ali uma traição. A evidência que eu trago seria a semelhança inconfundível entre Ezequiel e Escobar. Mas eu estou aqui como uma pessoa para fazer perguntas. Então, eu gostaria de que você elaborasse, além do ponto de Capitu ser mulher, por que mais Bentinho, esse homem íntegro, que em sua infância estava em um caminho para se tornar padre, por que ele inventaria tais loucuras? Por que você o acusa de ter essa mente perversa? Bem, o meu ponto é: uma criança se parecer com uma pessoa, isso não quer dizer nada. Eu, na minha família, tenho casos de pessoas que se parecem com outras pessoas e não tem nenhuma relação. Isso não quer dizer que a minha tia ou a minha prima traiu o seu cônjuge. Então, a minha tese, eu continuo dizendo, a minha defesa, que o Bentinho está inventando coisas. Isso é fruto da sua imaginação. Então, ele tem um ciúme doentio e ele está imaginando coisas, ele está desenhando coisas na sua cabeça que não existem. E o fato de Escobar ser amigo de Bentinho, esse
conhecerem há muitos anos e Ezequiel se parecer com Escobar, isso não quer dizer que a Capitu tenha o traído. Porque se fosse assim, por que ela iria fazer toda a questão de continuar com o Bentinho? Ela ia simplesmente assumir que gostava do amigo e por que ela ia se envolver com o Bentinho? Isso não passa de um fruto doentio da sua imaginação. Bom, eu gostaria de lembrar que a sua posição aqui é como testemunha. Então, falar a sua tese já me leva a crer que o seu juramento perante a nossa Constituição foi válido. Porque você claramente está tomando lado. Você não está aqui falando de fatos e buscando a verdade, mas sim expondo o que você acha da sua opinião. Usando o exemplo que você deu sobre, tenho pessoas na minha família que parecem, a gente pode pegar uma descrição do próprio livro, que fala que as feições da família do Bentinho são muito características, que ele tinha as mesmas feições de seu pai. E Ezequiel tinha os mesmos olhos, cabelo e gestos de Escobar. Já percebe como isso foge do padrão dessa família, que é conhecida por essas características tão profundas? Veja, como eu disse, a minha posição não muda. Eu acredito sim que Bentinho está doente. Por quê? A pessoa se envolve. Atenção, ordem, peço que o júri se mantenha calado. Bem, como eu ia dizendo, Eu acho que a gente tem que chamar, tem que encerrar essa sessão e chamar outro júri, porque esse daí está complicado. Pode ser. bem, como eu ia dizendo, acredito sim que Bentinho está inventando coisas. É um ciúme doentio que ele tem. Por quê? Ele conheceu seu amigo por muitos anos, ou ter características semelhantes. Isso não quer dizer que a Capitu o tenha traído. E acredito, sim, que a Capitu, ela ama o Bentinho. E por causa dessa desconfiança, isso está gerando nela traumas, está gerando nela uma desilusão. Por quê? Porque ela dedicou toda a sua vida a um homem que ela jurou. Tempo? Tempo? Sim. Agora eu passo a palavra para a advogada de defesa da senhora Capitu, para que você possa fazer os devidos questionamentos que você achar necessário. A gente pode perguntar? Logo após a advogada. Miriam. Doutora Miriam, por favor. Saiu, conhece a Não, eu só doutora. queria entender, ela é testemunha do Bentinho ou da Capitu? Da Capitu, né? Ela é um testemunho ocular. Ela é uma testemunha. É a testemunha que faz defesa. Ordem, senhor advogado, o doutor Kainan Espontâneo, por favor. A palavra agora para a doutora Miriam, por favor. Excelentíssimo juiz, ilustres jurados, senhoras e senhores, boa tarde a todos. Gostaria de começar falando, lhes perguntando se nós poderíamos confiar em um homem que é denominado de Dom Casmurro. Será essa palavra uma boa definição para uma pessoa em sã consciência? Agora eu lhe pergunto, com qual prova, com qual testemunha, com qual ato poderíamos acusar Capitu de uma suposta traição? Além disso, poderíamos confiar em um homem que, depois de anos de ressentimento e mágoa, escrever sua própria história com o seu próprio olhar? Seu próprio olhar de uma criança magoada, de uma criança que tem bastante ciúme. Poderíamos confiar em um homem que fala dessa forma? Trago também, de novo, a acusação de semelhanças
entre o filho de Bentinho e o seu amigo e lhes pergunto: será que realmente tem alguma relação? Será que eu, por ter cabelo cacheado, e a nossa Júri, por ter cabelo cacheado, será que viemos da mesma família? Apesar das afeições da família de Bentinho serem bem rígidas, será que a genética realmente puxou para a família de Bentinho? Quem é a família de Capitu? Nós não conhecemos. Será que ela não tem antepassados que tenham semelhanças, que tragam a genética antiga do seu filho? Ora, podemos ver geneticamente que pessoas brancas podem ter filhos negros se tiverem antepassados negros. Atenção, filha amiga, eu quero te lembrar que você tem 3 minutos para que você faça possíveis questionamentos para testemunho. Agora eu pergunto a testemunha. Testemunha, o que você acha da relação de Bentinho e Capitu? O que você observava no dia a dia deles? Bem, o que eu observava ali na convivência entre eles é que eles tinham uma boa relação. Que a Capitu, ela sempre estava ali ao lado do marido. Em todos os momentos, até desde a infância, que eles brincavam juntos, compartilhavam coisas juntos. Então, o fato de ela ser acusada já desde a infância de que era uma mulher perversa, de que era uma má influência para o Bentinho. Então, tudo isso fez com que as pessoas a vissem como uma pessoa má, uma pessoa que você não podia se aproximar, que ela te levaria ao mau caminho. Então, eu acredito, e essa é a minha posição, de que a Capitu é inocente. Em momento nenhum eu irei acusá-la. Certo. E você realmente acha que o filho de Bentinho e Capitu tinha semelhança com seu amigo, com o amigo do casal? Eu acredito que ele podia até sim ter semelhanças com o Escobar, mas isso não quer dizer que a Capitu traiu. Certo. E se eu te dissesse assim: uma mulher com um olhar de ressaca, para você, isso significa uma mulher que trairia seu esposo? Ter olhos de ressaca significa ser uma pessoa ruim? O significado de mulher que tem olhos de ressaca, ou olhos oblíquos, que dissimula, que finge alguma coisa, isso às vezes é um fruto da imaginação do próprio Bentinho. Por quê? Não tem registros da fala da Capitu, só ali o diálogo entre os dois. Mas se tivesse um registro, um livro, que tivesse a fala dela, será que ela ia se descrever assim como uma mulher dissimulada, de olhos oblíquos, mulher que se aproveita dos homens? A posição dela seria diferente. Por que às vezes o homem menospreza a mulher, sendo que a mulher não tem direito à fala? Certo, entendi. Mais uma pergunta para finalizar. Você tem uma prova concreta que houve traição? Agora eu passo a palavra para o júri, se vocês têm um possível questionamento que eles vão apresentar para a testemunha. Alguma outra pergunta, algum questionamento que gostaria de fazer para a testemunha? Tarde de desenhar? Desculpa, eu queria perguntar à nobre testemunha se, porventura, ela sabe se o Bentinho tem um problema psicológico em questão para ter ciúme da família. Eu acho, assim, do meu ponto de vista, a Capitu não desconfia de nada em relação ao Bentinho. Ela acredita que o marido é um homem doce, um homem bom, e ela não consegue, assim, distinguir se ele tem algum problema ou não. E essa
chegar ao ponto de quando ela estava grávida do Ezequiel e ser desprezada pelo marido, chegar ao ponto de ela entrar para dentro do seu quarto e chorar muitas vezes, porque ela não consegue assim colocar dentro dela que o seu marido tenha toda essa desconfiança se ela é inocente, ela não fez nada. O juiz, ela não respondeu para mim. Objeção aceita. Objeção aceita por ser advogado. Gostaria que vocês reiterassem a pergunta que foi feita pelo membro do júri, né? Em relação se você percebeu que se havia alguma questão neurodivergente do senhor Bentinho. Não. Não teve nenhuma desconfiança. Certo. Quando você diz pessoa que alguns filhos, alguns parentes se parecem com pessoas da sua família, a gente não está falando de uma criança, de um homem que faz parte da família de Bentinho, e sim de um homem que era amigo de Bentinho. Qual é o seu argumento? Bem, é uma posição até um pouco difícil, porque se eu falar que uma pessoa que você tem uma admiração, uma amizade, e que você olha para uma determinada pessoa estando grávida e a criança acaba se parecendo com aquela pessoa, vão dizer que eu estou me contradizendo. Mas o fato de Ezequiel ter semelhanças com Escobar, eu acredito que possa ser fruto da imaginação do Bentinho. Porque será? Eu me pergunto, será que de fato Ezequiel se parecer com Escobar? Eu não tenho tanta certeza assim. Só antes da sua pergunta, eu gostaria de fazer uma objeção aqui, porque a testemunha afirma estar lá e ver as acusações sendo feitas, mas ao mesmo tempo ela usa muito da palavra eu acredito em situações que não combinam. Se nós nos atentarmos aos fatos, o que a gente tem é o relato de Bentinho. E se a gente colocar, eu acho, eu afirmo, baseado nisso, ok. Mas aí ele descreve uma coisa e eu acho uma coisa totalmente diferente, está fugindo do ponto. Não combina, a aceitabilidade do que você está dizendo não condiz com o que a gente está aqui. Objeção aceita. Por favor, senhora testemunha, se contenha em relação às informações que foram solicitadas, evitando quaisquer tipo de achismo ou questões pessoais suas, mesmo se você não testemunha ocular, né? Não tem um lado específico. Objeção aceita, senhor advogado. O júri gostaria de questionar algo mais? Então, a senhora, como testemunha ocular, a senhora pode nos descrever como era a relação realmente, como realmente era a relação de Escobar com Capitu? Se realmente tinha pelo menos intenção assim no comportamento de Capitu para com o amigo? Bem, o que eu tenho observado é que a relação de Capitu com Escobar nada mais é do que uma amizade. É fato que Capitu, sendo casada, esposa de Bentinho, Escobar também era casado, tinha sua esposa, e as duas eram amigas, elas tinham uma relação amigável. Por que ela iria trair a confiança da amiga se envolvendo com o marido da outra? Então, eu digo que tudo isso é fruto da imaginação do Bentinho. Você continua afirmando que é fruto da imaginação de Bentinho, mas quando a minha colega
Bem, como é que eu posso dizer? Não seja bem assim um transtorno psicológico, mas uma pessoa que tem um ciúme muito assim fora do normal é uma pessoa que Você achava ele abusivo, né? não, ele não era abusivo. Atenção, tempo. Gostaria de solicitar se os advogados, tanto de defesa quanto de acusação, desejam fazer algum questionamento mais para testemunhas e ela pode ser liberada. Meu grande questionamento é que questionar todo esse julgamento, porque a testemunha ela não foi imparcial em momento algum. Então já colocamos aqui em questionamento como toda a base, a fundação desse nosso encontro já está errada. Porque a própria a testemunha falou que ela vai defenderia Capitu, que nunca acusaria ela de nada. O papel aqui da testemunha não era acusar ou defender, era relatar os fatos. Mas muitas opiniões foram ditas, muitos achismos, o que, na minha opinião, como pessoa formada, deveria levar a uma invalidação desse testemunho. E, por sua vez, de toda essa acusação me chamar novamente um novo júri, tentar encontrar mais alguma testemunha, porque dessa forma não temos como continuar o processo legal, nem de uma forma acusatória, nem de uma forma de defesa. Certo. Advogado de defesa tem algo a complementar? Não. Certo. Confirmo aqui que parte do depoimento dado pela testemunha se configura como obstrução, visto que, conforme nosso advogado promotor de acusação, Painel de Carvalho documentou, em certos momentos a testemunha se apresentou, né, de forma a comprar, digamos assim, um lado da história, né? Então, houve uma obstrução aí no seu relato, né, conforme a gente percebeu. Peço que o júri leve isso em consideração para fazer a sua decisão. A testemunha agora está liberada. Estou fora de. Não, já. Ela está analisando assim. Bom, a gente continua com o júri, testemunha. Sim. A gente pode Comentários para depois. Já tinha saído do Peço que papel. você comece a retirar do seu lugar de testemunha, por favor. Tá? Volte ao seu local público, por favor. Gostaria de pedir agora para os advogados de defesa e acusação, eles tragam agora os seus argumentos finais, antes de o júri entrar em recesso para a sua decisão. Agora a palavra com o senhor advogado de acusação, Painel de Carvalho. Você tem exatamente 7 minutos finais para as suas considerações que você quer apontar e fazer para o júri. Ok. Me convence. Excelentíssimas pessoas do júri, visto o que foi apresentado, levando em consideração todo vamos tentar ao máximo ignorar esse testemunho de uma forma geral, porque ele não contribui nem para a defesa, nem para a acusação de uma forma significativa. Eu poderia aqui tentar usar disso como um artifício para acusar, mas eu vou me atentar aos fatos do que nós temos que foi descrito. Primeiro, a relação entre Capitu e Escobar, que era uma relação muito próxima para pessoas que não eram assim amigas de forma direta, porque Escobar era amigo do marido de Capitu, Bentinho, e Capitu era amiga da esposa de Escobar. Mas a relação deles era
profunda, no velório de Escobar, a Capitu ela não estava chorando como uma pessoa que perdeu um conhecido ou até mesmo um amigo. Ela estava chorando como alguém que, permita a minha palavra, chorava como se tivesse perdido um amante. Também, o segundo argumento que eu trago para vocês é, mais uma vez, as semelhanças entre Ezequiel e Escobar, que, apesar de ter um pai, de uma família conhecida por ter essas características muito profundas de rosto, forma de agir, os seus atos e a sua característica física é muito parecida com o Escobar. Mesmo se levarmos em consideração Capitu, a família de Capitu, ainda não tira o fato que foi descrito que Ezequiel tinha os olhos de Escobar. A gente não pode ignorar esse fato de maneira alguma. E também, meu terceiro argumento é sobre a questão como o Capitu se portava perante a sociedade, mesmo sabendo de todas as acusações que tinha sobre sua pessoa desde sua infância. Que ela sempre foi considerada uma pessoa perversa, manipuladora e todas essas questões. Normalmente, pessoas que não devem a ninguém e são acusadas desse tipo de coisa, tentam ao máximo demonstrar que nunca fiz isso, tentam não se envolver em polêmicas e problemas, mas nesse caso específico, mesmo com seu marido, inquirindo que ele tinha problemas com essa relação dela e do seu amigo, ela continuou se portando de uma forma que não era tão bem vista assim. Esses são meus três argumentos. Certo. Com a palavra agora, a advogada de defesa. O juiz vai ter que tirar e a gente cancela. Vai ter que adiar. De volta ao júri, né? Esse recesso inesperado. Vamos lá, a palavra agora para a advogada de defesa. De novo, com minha argumentação, peço ao júri que considere a descrição da nossa vítima, da nossa testemunha acerca do caso. Peço também que levem em considerações as coisas que ela falou. Primeiramente, retorno novamente acerca dos fatores genéticos. Peço que considerem o que eu já havia falado. Os fatores genéticos vai além de achismo. Além disso, não há provas concretas de que outras pessoas achassem Ezequiel parecido com o amigo Escobar. Além disso, a relação de Capitu com Escobar é muito mais antiga do que... a relação de Capitu com Escobar veio desde a adolescência. Além disso, não temos provas e nem pessoas que confirmem que Capitu chorou como se estivesse perdendo um amante. A única prova concreta, entre aspas, que temos disso, é do seu próprio marido enciumado, dos olhos dele, daquilo que ele viu. Não podemos relevar achismo como fatos. A única pessoa que fala que Capitu chorou como se estivesse perdendo um amante foi seu próprio marido, que durante toda uma vida se perdeu durante esse ano. Lhes afirmo que se tem alguém que traiu aqui, não foi Capitu, foi Bentinho, que traiu a sua amizade, que traiu a sua família, até mesmo negando Ezequiel, achando que foi fruto de uma traição. Isso não pode ser tolerado. Eu esqueci seus argumentos. Peço ao advogado que, por favor, retome seus argumentos. Eu posso fazer a reiteração? E aí, como é que vai? Eu posso rebater aqui? Como é que Eu não lembro mais de nada, por favor. Você encerra agora a sua fala? Não, acho
Acho que deve ser mais Certo. Mas vai sair. Ninguém entrou no motel. Gostaria de acrescentar algo mais? Além disso, todas as afirmações que temos sobre a acusação de captura são de homens. Homens que, pela época da sociedade, ao ver uma mulher inteligente, ao ver uma mulher decidida, ao ver uma mulher que tem amizade com um homem, ao ver que tem uma amizade com um homem, não toleraria isso. Seria mesmo que, diante da sociedade machista em que vivemos, do século XIX, será que os homens realmente aceitariam que uma mulher tenha uma amizade com um homem e se dê maldade naquilo? E enquanto a mulher de Escobar, por que ninguém trouxe suposições de traição dela com Bentinho? Justamente porque o único que falava de Capitu era Bentinho. As outras afirmações que temos são de pessoas que via Capitu desde adolescente como uma mulher que levaria os homens à perdição. Mas por que é sempre a mulher que leva o homem à perdição? Por que é sempre o homem que argumenta contra a mulher? Cadê as testemunhas mulheres também que observavam o relacionamento deles? Não há provas. Inclusive, tudo que foi dito, repito mais uma vez, foi falado por Dom Casmurro, que escreveu depois de anos de uma vida em que levou mágoas, em que abandonou o próprio filho por ele achar que foi fruto de uma traição. Ele mesmo escreveu com suas próprias palavras. Não tinha vítima, não tinha testemunha, não tinha provas, não havia nada. Havia só o seu ciúme. E é verdade que não testemunhamos ou não temos prova de que ele tenha transtornos mentais. Mas transtornos mentais não impactam nas emoções. Não necessariamente uma pessoa que tem uma emoção à flor da pele tem um transtorno mental. É verdade que transtornos mentais afetam, de certo modo, as emoções. Mas sentir ciúme é normal. Sentir ciúme doentio, para alguns também é normal. Mas isso não afirma que não ter transtornos mentais não impeça ele de ser uma pessoa doentia, que tenha ciúmes doentio. Ele mesmo se intitula como uma pessoa que tem ciúme doentio. Quando eu questionei a testemunha, eu não achava que não casou era melhor coisa com a pessoa. Você disse que ele é abusivo e tinha ciúmes doentio. Por que a pessoa não leu isso? Bom, no próprio Dom Casmurro afirma sim ser uma pessoa que tem ressentimentos à sua esposa. A testemunha podia não achar isso, até porque eles realmente tinham uma família tranquila, eles realmente tinham uma convivência boa. Mas a única coisa, as únicas palavras que temos de Capitu são de Bentinho acusando Capitu em o seu próprio escrito que ela era uma mulher que possivelmente cometeu uma traição com seu amigo. Ok. Certo. Agora, senhor advogado de acusação, o senhor ainda tem 2 minutos, dentro do tempo que o senhor apresentou, o senhor não usou eles totais. O senhor gostaria de trazer algo a mais para o júri, responder a sua colega, os questionamentos que ela fez, ou se abstém? Eu não tenho. Ok. 2 minutos iniciam agora. Respondendo o que a colega falou sobre essa questão de que todos que acusam Capitu eram homens, eu, pessoalmente, me vejo aqui numa posição um pouco complicada em relação a isso, porque tenho que admitir que eu estou aqui com uma posição de acusação como homem, assim como descrito pela colega, para um júri composto por mulheres, com uma advogada mulher e uma testemunha também mulher. Entretanto, só estou aqui julgando os fatos do que temos relatado na única parte escrita que podemos levar em consideração. Então, primeiramente,
A pessoa que acusa Capitu de ser uma mulher devassa não é um homem, mas sim a mãe de Bentinho. Outro ponto é que Bentinho também era um amigo de infância, antes da adolescência de Capitu. Então a relação deles era mais próxima. Ele a conhecia melhor. Ele casou com ela. Então podemos afirmar que ele era uma pessoa que realmente conhecia muito bem Capitu. Durante todos esses anos de convivência juntos, vocês acabam percebendo coisas um sobre o outro, e ciúmes é uma coisa considerada normal dentro dos relacionamentos na nossa sociedade, mesmo nessa época. Então, não faria sentido para um homem que amava tanto simplesmente acusá-la sem nenhum tipo de embasamento, só por ele afirma que tinha ciúmes doentio, que sentia realmente ali essas coisas, mas uma pessoa que sente essas coisas admitiria que sente isso? Dessa forma, se fosse nesse nível tão monstruoso? O júri gostaria de questionar algo para o senhor advogado? O senhor Tainan falou assim, né, que Bentinho conhecia ela. Então, foi uma escolha dele casar com ela, mesmo sabendo dos defeitos e qualidades dela. Então, se foi uma escolha dele, então, por que tanta desconfiança? Essa é a minha questão. Pronto, arrasei. Senhor advogado, o senhor tem 2 minutos para responder a pergunta e iremos para o recesso do júri. Exatamente por confiar e conhecer ela que ele tinha tanta desconfiança, porque a forma que ela agia esqueci o nome do cara. Escobar. A forma que ela agia, a maneira que ela se portava para com o Escobar, era uma coisa que Bentinho nunca tinha visto antes em sua amada, a pessoa que ele conhecia desde a infância e que escolheu casar. Então, isso é algo a se levar em consideração quando estamos tratando desse assunto, porque ele a conhecia e ele suspeitava. Logo, pelo menos usando aqui de uma expressão, uma pulga atrás da orelha que pode ficar. Certo? Bom. Eu gostaria de lembrar uma coisa muito importante. É importante para as minhas colegas juristas que nós, como juristas, não podemos ter um lado. Sim, escutar os advogados e as testemunhas e entender qual lado nos convenceu melhor. Certo. Umas palavras do júri, declaro que peço a retirada, né? Peço que o júri venha se retirar da sala, para que eles tomem sua decisão, né? E voltaremos para essa sessão assim que houver a sua retirada. Voltaremos assim que houver uma decisão. Peço que todos se mantenham, né? Sentados enquanto o júri vai se retirar. Pô, o argumento que só um homem estava acusando o Gabriel de me quebrou. A situação do Gabriel me falou também, né? Eu tinha mais coisa pra falar, só que aí você vai falando, aí eu pensei numa coisa, você falou outra, eu já esqueci o que você falou antes. Aí eu não lembro, não dá tempo de lembrar. Quando eu tô levando. Retirada do júri, por favor. Vamos aguardar o júri se atingir sempre que eles saírem pela sala. Por favor. Podem se assentar. Gostaria que agora o júri informasse qual o veredito. A gente vai anular a testemunha e vai dar vitória para a defesa. Daremos encerrada a sessão de hoje. Foi confirmado pelo júri que Capitu não traiu. Estão liberados, sessão encerrada. E se tiver